de Deus. Quero também cumprimentar a todas as pessoas que estão nos assistindo através do canal do YouTube, e eu espero que seja um tempo de bênção, um tempo de crescimento, de aprendizado, um tempo de enlevo espiritual. Pois bem, o texto que eu quero repartir com vocês é primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 1 a 10. Eu vou fazer essa leitura e eu peço que você possa acompanhar conosco a leitura desse texto. Estou lendo a versão atualizada, essa que você está também acompanhando aí na tela, e depois, então, nós vamos fazer uma exposição desta passagem bíblica. Está escrito, então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como viu o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, e beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Até aqui. Meus amados irmãos, dizer que nós estamos vivendo hoje uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica já não impacta mais ninguém. A palavra crise é o cardápio do dia nos telejornais, na mídia radiofônica e nos nossos jornais e periódicos. O mundo está vivendo uma crise sem paralelos, pelo menos nas últimas décadas. Bastou um vírus para parar o mundo, para mudar a agenda das nações e para abalar os ícones da confiança humana, quais sejam o poder econômico, o poder da ciência, o poder da tecnologia, o poder político. Nós estamos todos vulneráveis, porque o vírus da Covid-19 chega na palafita e chega no palácio, chega no homem mais pobre, descamisado, pés descalços, como chega nos homens mais ricos. Atinge aqueles que estão à margem do conhecimento, mas atinge também os homens mais eruditos, todos nós vulneráveis. Agora, entender que o profeta Elias, há mais de 2.600 anos, vive uma crise talvez mais profunda do que a nossa, nos faz refletir que crise não é um fato novo, mas desde que o pecado entrou no mundo, o homem vive em crise. O homem é um ser em crise. O homem é uma guerra civil ambulante. Há uma batalha profunda, acesa, dentro do seu peito. E eu gostaria, então, de situar o Elias no tempo e no espaço para, então, tirarmos do texto lido algumas lições oportunas para nós. Bom, vocês bem recordam que a monarquia em Israel, substituindo o governo teocrático, teve 120 anos de Reino Unido, 40 sob Saul, 40 sob Davi, 40 sob Salomão. Com a morte do rei Salomão, no ano 931 a.C., e com todo o luxo e pompa e riqueza que aquele reino acumulou, mas alguém precisa perguntar: quem pagou essa conta? De onde veio toda essa riqueza? E certamente quem pagou toda a conta foi o povo. E o povo estava pobre
e o governo estava rico. Então, numa transição de governo, é época de reivindicações, e o povo, então, vai ao sucessor de Salomão, o seu filho Roboão, e insta com ele para que os tributos fossem diminuídos, para que a carga tributária fosse menor, para que o povo tivesse mais liberdade de trabalhar e auferir vantagens do seu trabalho e usufruir os benefícios do seu trabalho. Mas, de forma insensata, o rei Roboão não quis ouvir o povo. E então houve uma cisão. E das 12 tribos, 10 delas seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, ou Israel, cuja capital veio a ser Samaria. Apenas a tribo de Benjamim e Judá permaneceram fiéis à dinastia davídica, no Reino do Sul, no Reino de Judá. Esse Reino do Norte, de onde procedeu Elias, durou apenas 209 anos, de 931 a 722, quando a Síria levou este reino cativo e dominou por completo a cidade de Samaria. Nesses 209 anos, nós tivemos 19 reis, em 8 dinastias, 8 famílias diferentes governando. É digno de nota que nenhum desses reis andou com Deus. Todos foram maus, todos foram ímpios, todos foram idólatras, todos se apartaram de Deus. Eu queria situar apenas até a chegada do profeta Elias no cenário para nós entendermos a extensão e a profundidade dessa crise. Esse Jeroboão I, que foi o protagonista da divisão, ele reinou 22 anos e fez o que era mal perante o Senhor. Esse rei fez algo terrível, que foi fazer da religião uma plataforma para os seus interesses políticos. Quando ele constrói novos templos, quando estabelece novos sacerdotes, quando estabelece uma nova liturgia, com medo de que seus súditos fossem para Jerusalém adorar no templo. Então, ele criou uma espécie de sincretismo religioso e transformou a religião num instrumento político. Os outros reis seguiram nesse caminho. Com a morte dele, o seu filho Nadab assume o governo e reina 2 anos, e é assassinado por Baasa. Mas o assassino do rei não foi preso, o assassino do rei assumiu o trono, com uma conspiração política. E Baasa reina 24 anos e fez o que era mal perante o Senhor. Quando ele morre, o seu filho Elá assume o governo e reina 2 anos, e é assassinado por Zinri. Zinri não vai preso, ele assume o governo, mas há uma rebelião popular. E quando ele percebe que o palácio estava cercado, com apenas 7 dias que havia assumido o governo, sabendo que ele não conseguia fugir, ele comete suicídio, ateando fogo no palácio. Então assume o governo Onri, que vai transformar Samaria em capital, e vai ser o pior rei até então, e reina 12 anos. Com a morte dele, o seu filho, Acabe, assume o governo e vai ser pior do que o pai, ganhando o epíteto, o adjetivo de o pior rei de Israel. Se não bastasse isso, ele casou-se com a pior mulher do mundo, com Jezabel, a mulher feiticeira, idólatra, assassina, mandona, que impôs o culto a Baal à força da espada e da baioneta e perseguiu e matou os profetas de Deus. Eu estou falando, portanto, de uma crise política, de uma crise econômica, de uma crise social, de uma crise religiosa, de uma crise moral. É no bojo desta crise avassaladora é que Deus levanta, não um partido político, não uma denominação religiosa. Deus levanta um homem. Diria, usando as palavras de vocês, um javali do Senhor. Deus levanta Elias para enfrentar e confrontar o rei, para confrontar o povo e confrontar os profetas apóstatas de Baal. Um homem que vai ter coragem
mesmo fazendo carreira solo, de enfrentar os portões do inferno e demonstrar publicamente que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Então, dito isso, a guisa de introdução, eu gostaria de que todos me acompanhassem agora, abrindo a sua Bíblia, acompanhando comigo o raciocínio desse texto. No versículo 1, quando diz, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, precisamos entender que tesbita aqui não é o sobrenome dele, não é o título da família dele, o sobrenome da família dele. Quando diz Elias, o tesbita, está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé, um lugarejo desconhecido, que ficava incrustado lá nas fraldas desta cordilheira de montanhas de Gileade. Quando você vai para o mapa procurar Tisbé, você não encontra Tisbé no mapa. Quando você vai examinar a família de Elias, ele não procede de uma família rica, aristocrática. Ele não vem de uma escola de profetas. Ele não vem de uma família sacerdotal. Elias é um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido. Mas um homem levantado por Deus num tempo de crise da sua nação, para enfrentar a crise da sua nação e fazer diferença. E talvez aqui nós já aprendamos a primeira lição desse texto. É que Deus não precisa de estrelas, de figurões, para fazer a sua obra. Deus pode usar homens como você, como eu, como nós, para fazer a sua obra. Talvez um dos grandes problemas da igreja chamada evangélica brasileira é que nós temos figurões demais, gente ilustre demais, gente que se julga importante demais, gente que se valoriza demais, gente que se julga grande demais. Em outras palavras, estrelas demais. Nós estamos vivendo uma época triste, deprimente, onde pregadores e cantores são tratados com uma espécie de, como se fossem astros de cinema, uma espécie de tietagem evangélica. Pregadores e cantores que não vão e não aceitam um convite para ir sem gordos cachês. Se consideram estrelas, mas é preciso dizer que as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando o sol está brilhando, não tem espaço para as estrelas brilharem. Quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para os homens brilharem. Isso porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não permite que ninguém roube aquilo que só lhe pertence. Então, é muito importante entender que Deus é especialista em usar pessoas pequenas. Porque quem se julga grande não vai ser usado por Deus. E eu dou graças a Deus porque estou me dirigindo a homens que reconhecem o seu valor, que reconhecem o seu ministério, que reconhecem quão pequenos são, mas quão grande é o Deus a quem servem e adoram. Vale destacar que Elias vai do anonimato ao estrelato no começo do seu ministério. Ele começa o seu ministério pregando para o rei, no palácio do rei. Quando muitos de nós passarão o ministério todo sem nunca pregar para o rei. Também Elias começa o seu ministério trazendo uma palavra de juízo à nação. E ele diz ao rei que não vai chover nem vai cair orvalho nos próximos anos. E por que ele disse isso? Porque Israel havia se rendido a Baal, o chamado padroeiro da prosperidade. Numa cultura agropastoril, se a chuva fosse retida, os campos não produziam seus frutos, nem as ovelhas davam crias. Então, a economia seria colapsada. Então, a credibilidade de Baal seria destruída. E
Deus estaria quebrando as pernas deste ídolo. Bom, mas Elias está mostrando isso com um aspecto importante. Ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença, ou perante cuja face eu estou. Elias está diante do rei, mas ele está na presença de Deus. E essa é a autoridade dele. E é por isso que ele não se intimida, mesmo diante de um homem truculento, sabendo que ele, Acabe e sua mulher estão dizimando, destruindo, exterminando os profetas de Deus. Ele não se intimida. Mas notem vocês que a palavra dele também é muito curiosa, porque ele diz: segundo a minha palavra não vai chover, nem cair orvalho. Você pode perguntar, mas por que ele tinha essa certeza? O texto não responde. Mas a resposta está em Tiago 5,17, porque lá está escrito que Elias orou com instância para não chover, e não choveu. E a outra lição que você aprende é que você só pode prevalecer em público diante dos homens se primeiro você prevalece em secreto diante de Deus. Você só pode prevalecer na pregação se primeiro você prevalece na oração. Elias só se levantou diante do rei porque primeiro se prostrou diante do Rei dos Reis. Está aqui um outro ponto muito vulnerável na igreja evangélica brasileira, é que nós separamos a academia de piedade, nós separamos pregação de oração, nós temos gigantes do saber do púlpito, mas pigmeus e nanicos na vida de oração, homens que conhecem a respeito de Deus, mas que não conhecem a intimidade de Deus. Talvez seja mais importante ensinar um homem a orar do que ensinar um homem a pregar. Nós não encontramos em nenhum lugar no Novo Testamento, alguém se aproximando de Jesus para pedir assim: Senhor, ensina-nos a pregar. Mas encontramos seus discípulos lhe pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Isso porque, se você não for um homem de oração, você não terá virtude nem poder para pregar. Elias pregou com poder porque Elias era um homem de oração. Elias orava e as comportas do céu se fechavam. Elias orava e o azeite se multiplicava na botija da viúva. Elias orava e a morte tinha que bater em retirada. Elias orava e o fogo descia. Elias orava e as torrentes voltavam a cair. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E é nesse contexto da vida de oração de Elias que esse texto está escrito. Elias era um homem parecido com a gente, com as mesmas lutas, com os mesmos dramas, com as mesmas fraquezas, mas Elias era um homem de oração, que começa seu ministério de pregação, porque antes ele tinha construído uma base sólida de um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Pois bem, queridos, dito isto, notem que há uma transição no verso 2, que não é uma transição ascendente, mas descendente. Parece até mesmo um anticlímax. Porque está escrito: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Essa região é uma região deserta. E notem vocês que Deus mandou Elias se esconder num deserto. É claro que vocês, homens que nos acompanham e demais irmãos que nos acompanham, sabem disso. O deserto não nos é agradável. O deserto não nos promove, o deserto nos humilha, o deserto não nos exalta, o deserto nos rebaixa. O deserto não diz quem somos, no sentido de sermos grandes, o deserto nos reduz a nada para sabermos que Deus é tudo. O deserto é lugar de prova.
Então Deus manda Elias para o deserto, porque o deserto não é um acidente de percurso. O deserto é uma escola. Aliás, o deserto é a academia mais excelente, é a escola superior do Espírito Santo, onde ele treina os seus líderes mais importantes. Na verdade, foi Deus quem matriculou Elias na escola do deserto. Enquanto nós, pregadores, professores, preletores, crentes, gostamos de caminhar na direção da multidão, às vezes Deus nos leva rumo à solidão. E quando Deus nos leva para o deserto para tratar conosco, ele tem duas matérias no currículo. A primeira delas é que quando Deus nos leva para o deserto é porque ele quer trabalhar em nós, antes de trabalhar através de nós. Isso significa que Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Deus está mais interessado na nossa vida do que no nosso trabalho. Nós vivemos uma geração que dá muito valor à performance, à realização, a desempenho, quando Deus está mais interessado na motivação, no coração. É por isso que Deus nos leva para o deserto, é para nos provar, é para nos humilhar, é para ver o que está no nosso coração. Aí Deus começa a trabalhar em nós, a burilar-nos, a quebrar-nos, a reduzir-nos a nada, para entendermos que Ele é tudo. Porque, na verdade, a maior necessidade nossa, ou a prioridade maior nossa, não é fazer a obra de Deus, é andar com Deus a obra, porque o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Mas a segunda lição que Deus queria ensinar o Elias e, consequentemente, a nós, quando nos matricula na escola do deserto, é que na escola do deserto nós temos que aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Notem vocês que ou Deus sustentava Elias em Querite, ou ele pereceria. E Deus já faz um milagre, porque Deus manda garçons voadores levar para ele pão e carne de manhã e de noite. E ele bebia de um filete d'água que jorrava. Mas o verso 7 diz que, em virtude da seca, fruto do pedido e da oração de Elias, aquela corrente d'água secou. E agora o que você vai fazer? Quando a fonte que abastece você seca, o que você vai fazer? Quando a sua provisão acaba. Pois bem, quando a sua provisão acaba, é porque Deus está matriculando você no estágio mais avançado da escola do deserto. Deus está levando você, nessa hora, a ter que depender do provedor e não da provisão. Na hora que a sua provisão acaba, Deus sabe onde você está, para onde você deve ir, o que você deve fazer. A sua fonte pode secar, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. A sua despensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Nesta hora você precisa entender uma coisa: quem sustenta você é Deus. Quem cuida de você é Deus. Nós estamos vivendo essa pandemia, né? Muita gente vai sofrer esbarros econômicos sérios dos grandes empresários, quem ganha salário mínimo. Um batalhão de gente vai ficar desempregada. Muitos vão perder profundamente recursos financeiros e vão sofrer um baque, um corte. Talvez alguns, meu Deus, o que eu vou fazer? É hora de nós entendermos que quem nos sustenta é Deus. Já fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então,
Se você faz a obra de Deus, você precisa ter experiências com Deus, para que você não apenas conte para as pessoas o que você ouviu falar, o que você leu em algum lugar, para você ter as suas próprias experiências com Deus, do seu cuidado, da sua provisão, do seu socorro, da sua ajuda. Se vocês me permitem, eu gostaria de contar aqui uma experiência pessoal. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos, para o Seminário Reformado de Jackson, Mississippi, para fazer um doutorado em ministério na área de pregação. E, naquela ocasião, a Igreja de Vitória votou uma verba para o meu sustento, o sustento da minha família, no período que eu estava lá. E votaram, então, $2.300 por mês, um valor acordado entre nós. Só que eu tinha, obviamente, valores a deduzir desse montante. Primeiro, é que todo pastor é dizimista, pelo menos pressupõe que seja. Então, eu já deixava $230 na tesouraria da igreja. Há uma senhora que mora conosco há mais de 30 anos e não pôde ir com a gente. Então, eu resolvi que ela ficaria, mas eu manteria o salário dela. Uma missionária foi morar no apartamento onde eu estava, com o compromisso de pagar o condomínio, mas ela teve que mudar da cidade. 5 meses depois, eu tive que pagar o condomínio. Então, eu recebia livre uns 1.200, 1.300. Quando eu chego em Jackson, eu fui com expectativa de bolsa, não encontrei bolsa de 1 centavo. Na época que chegamos, não tinha escola para os nossos filhos, tive que matriculá-los numa escola evangélica, e escola pública não tinha. Então, eu tive que pagar a escola para eles, e eu e minha esposa levantávamos às 4 horas da madrugada para limpar a escola, para ganhar um desconto de $200 na mensalidade. Chego lá, não tinha transporte público, tive que comprar um carro velho. Tive que pagar a escola de inglês, pagar seminário, pagar aluguel, e todas as despesas normais de uma casa, de uma família com 4 pessoas. Nós havíamos levado todas as nossas economias. E eu tinha um orçamento de 1.200 e as nossas despesas nunca ficaram inferiores a 3.000 por mês. Bom, com 5 meses, a minha economia acabou. O carro, que era velho, quebrou. Levei para a oficina, $1.350 para consertar, não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Já também não tinha dinheiro para pagar aluguel, nem o seminário. Nem mesmo para fazer compra para casa. E eu não queria ser mais pesado na igreja. Então, eu chamei a minha família, minha esposa e meus filhos, que ainda eram pequenos, e disse assim para eles: olha, nós temos 2 opções. Ou nós voltamos, frustrados, ou nós pedimos para Deus um milagre. E ali, então, nós oramos, nos ajoelhamos, oramos e pedimos para Deus uma saída. Quando terminamos aquela reunião de oração, o telefone tocou e então eu fui atender. Era um convite para pregar na Pensilvânia. E eu fui para lá sem dinheiro do lanche no bolso. Quem dirigia a programação disse no último dia da programação o seguinte: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América e todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele congresso com $5.500 de oferta. Terminada a palestra, um pastor me procurou e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Paguei minhas contas, tirei o carro da oficina, fiz compra para casa. Sobrou dinheiro. Na semana seguinte, um outro convite para pregar num congresso em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. Eu estava pregando meu último sermão quando um presbítero vem por trás de mim e bota um bilhete dentro da minha Bíblia assim: eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu vou lhe mandar $600 por mês até você terminar o seu curso. No final, me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa,
Eu fiz 21 viagens a convite para pregar em 10 estados diferentes dos Estados Unidos. E em cada lugar que Deus me enviava, ele fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de noite, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela, para onde eu estava, para me dar uma oferta. Nesses 5 meses também aconteceu um outro fato. Houve uma inflamação no meu braço e eu não conseguia segurar o rodo, nem a vassoura mais para fazer a faxina. Tive que abrir mão de mais $200. Mas também tive a bênção de não ter que levantar 4 horas da manhã para limpar aquela escola e dedicar exclusivamente aos meus estudos. O certo é que, no tempo que lá ficamos, nunca nos faltou nada. Deus proveu todas as coisas. Para nossa surpresa, no dia que viemos embora, eu fui ao banco para fechar a conta e exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma grande lição. Quando a sua fonte seca, o meu manancial continua jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, os meus celeiros continuam cheios. Você precisa aprender a depender do provedor, mais do que da provisão. Meus amados irmãos, Deus é o Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão. Quando Ele nos leva para o deserto, é porque Ele quer nos ensinar. Não é para nos destruir, é para tonificar as musculaturas da nossa alma. É para nos dar experiências mais profundas com Ele, de quão bom, generoso e providente Ele é. Mas notem comigo que no versículo 8 há uma outra transição no texto. Eu diria para você que é um outro anticlímax. Porque vejam vocês comigo. Está escrito assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. O que Deus está dizendo para Elias é mais ou menos o seguinte: o Elias, você acabou o estágio do deserto. Aperte os cintos agora, porque eu vou matricular você num estágio mais avançado. Eu vou jogar você agora na fornalha, no cadinho, no fogo. A palavra Sarepta significa fornalha. Deus ainda está trabalhando em Elias para trabalhar depois através de Elias. Deus não tem pressa em preparar os seus líderes. Deus trabalhou em Moisés 80 anos para usá-lo 40. Jesus começa o seu ministério aos 30 para exercer um ministério de 3. Deus preparou Elias 3 anos e meio para usá-lo num único dia no Monte Carmelo. Não fique impaciente com Deus, se Deus está trabalhando em você. Veja você que, à luz do capítulo 18, versículo 10 deste livro, 1 Reis, nesse período que Elias ficou escondido em Querite, Acabe o procurava em Israel e nas nações vizinhas. Agora Deus manda o Elias sair do esconderijo, atravessar a fronteira, 150 quilômetros ao norte, para ir para Sarepta. Mas o Deus que envia é o Deus que protege. E notem vocês que o que Deus diz a Elias parece, racionalmente, não fazer o mínimo sentido. Se Deus dissesse assim para Elias: Elias, você está escondido há muito tempo, agora você vai sair desse esconderijo, porque lá em Sarepta tem uma viúva que só tem um filho, e o menino é ainda muito jovem, e ela está passando uma crise terrível, e ela não tem mais provisão. A comida dela está acabando e ela não tem mais dinheiro. E se não tiver ninguém para socorrer, ela vai morrer de fome com o filho. Então você vai lá sustentar essa viúva. Se Deus tivesse dito isso para Elias, faria um pouco de sentido, e ele poderia pensar: bom, pelo menos eu tenho um ministério, eu vou cuidar de uma mulher viúva. Mas o que Deus diz para Elias é o contrário disso. Vai, porque lá tem uma mulher viúva que vai te dar comida.
que vai sustentar você. E quando Elias sai de Querite para não morrer de sede, quase morre de fome lá em Sarepta, porque a viúva que vai dar comida para ele está morrendo de fome. Como é que você entende isso? Isso significa que você e eu vivemos pela fé. Pela fé. E Deus, às vezes, humilha os seus líderes, porque Deus faz os seus líderes depender da viúva, para que eles não fiquem de peito estufado, de nariz empinado, com arrogante jactância. Mas é curioso que esta viúva conheceu a Deus na cozinha. E talvez não tenha lugar melhor para se conhecer a Deus do que na cozinha. Quando eu leio esse texto, a conclusão que eu chego é que Deus não multiplicou para esta viúva um tonel de azeite, nem um saco de trigo. Mas toda hora que aquela mulher ia para a cozinha fazer a refeição do dia, ela estava diante de um milagre, de um prodígio. Terminava de fazer a refeição e olhava no vasilhame o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de óleo, de azeite. Semana após semana, mês após mês. Eu quero dizer a você que Deus é o mesmo. Ele ainda continua multiplicando a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Na verdade, você e eu estamos aqui participando deste congresso online porque Deus está nos preservando a vida. Paulo entendeu isso quando pregou em Atenas, a capital intelectual do mundo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Às vezes nós só vemos o milagre de Deus nas coisas extraordinárias e não conseguimos ver o agir de Deus nas coisas ordinárias. E eu explico. Recentemente, uma das pessoas que estão nos acompanhando aí, que cantou agora há pouco, esse belíssimo coral masculino, foi o pastor Obed Júnior. Todos nós acompanhamos em oração, pedindo a Deus a restauração da sua saúde e da sua esposa, diante daquele acidente tão trágico. E como nos alegrou ver como Deus agiu miraculosamente, restaurando a vida do pastor Obed e da sua esposa. Um verdadeiro milagre. Entretanto, nem sempre nós olhamos e encaramos como milagre o fato da gente sair de casa todo dia, ir para o trabalho e voltar do trabalho para casa, levar os nossos filhos na escola, os nossos netos, todo dia, de casa para a escola, da escola para casa. Ou você viajar o ano inteiro, ir e vir, ir e vir, ir e vir, sem um acidente sequer. Também é milagre. Nós estamos diante de um cenário, por exemplo, onde esta pandemia já matou mais de 115 mil pessoas no Brasil. Gente melhor do que nós já se foi. Mas não é só a Covid, não. O ar está infestado de vírus, de bactérias, que se entrar na nossa corrente sanguínea pode nos levar à morte. O simples fato de você estarmos aqui vivos é um milagre. Ter pão na nossa mesa é um milagre. Sua mente está funcionando, seu coração está batendo, seus pulmões estão funcionando. Isso é um milagre. Você está enxergando, ouvindo, vendo. É um milagre. Deus é Deus de milagres. Você é um milagre de Deus. Estamos aqui testemunhando os milagres de Deus. Por outro lado, na mesma casa que acontece um fato miraculoso, acontece também uma tragédia. Porque o filho único daquela viúva adoeceu e morreu. Não é verdade que se você for uma pessoa crente, piedosa, você nunca vai enfrentar o luto? Não é verdade. Crente fica desempregado, crente bate carro, crente sofre acidente, crente enterra os seus mortos. Me chama muita atenção o fato de que esta viúva bota a culpa da morte do filho em Elias, sendo Elias inocente desta acusação.
Parece-nos que o ser humano tem essa tendência, desde o Éden, de sempre transferir a culpa para alguém. Porém, Elias não se defende. Talvez porque aprendera já um princípio que Jesus vai ensinar mais tarde, que não se esmaga a cana quebrada, não se apaga a torcida que fumega, não se tripudia sobre quem já está machucado pela vida. Elias não falou uma palavra sequer em sua defesa, quando tantas vezes nós somos tão apressados em nos defendermos. Mas Elias fez uma coisa inédita e talvez muito estranha. Ele pega o menino morto e leva para o quarto e fecha a porta. E lá ele fala muito. Lá ele fala com Deus, nos ensinando uma lição. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. O que me chama a atenção é que Elias faz um pedido para Deus inédito. Não há relato de ressurreição até então. Eu fico imaginando se um de nós, pastores que estão aqui neste congresso virtual, chegasse diante de Deus, seja no privativo do seu quarto ou num culto público, para pedir a Deus algo que nunca aconteceu na história, talvez, nos internassem ou nos internariam numa clínica psiquiátrica, ou talvez até nos chamariam de heterodoxos, de irresponsáveis, inconsequentes. Porém, Elias pede para Deus o inédito, o improvável, o impossível. E Deus faz o impossível. E Deus ressuscita o menino. Agora, pensem comigo se Elias fosse um desses estrelas de hoje, que fazem até propaganda de milagres que nunca aconteceram. O que ele faria? Talvez chamaria uma coletiva da imprensa para dizer quão grande homem ele era, talvez ele colocasse outdoor com a fotografia dele na cidade de Sarepta, talvez ele fizesse um discurso de autoelogio, talvez ele batesse palmas para ele mesmo, talvez ele até fizesse um solo do hino Quão Grande És Tu diante do espelho. Mas Elias não faz nada disso. Elias diz para aquela mãe: o teu filho vive. Só isso. Nos ensinando um princípio. Se Deus, por sua bondade e graça, está nos usando, nós devemos botar a boca no pó. Porque tudo vem de Deus. Tudo é por meio de Deus. E tudo é para Deus. Quem faz é Ele. O vaso é de barro. A excelência do poder é de Deus. Quem faz a obra é Deus. Quem edifica a igreja é Deus. Quem conduz a obra é Deus. Ele é quem produz o arrependimento para a vida. Ele é quem dá a fé salvadora. Ele é quem convence de pecado. Ele é quem regenera. Ele é quem chama. Ele é quem justifica. Ele é quem santifica. Ele é quem batiza com o Espírito no corpo de Cristo. Ele é quem sela com o Espírito Santo. Ele é quem planejou, quem executou e quem consumará a nossa salvação de ponta a ponta é Ele, para que a glória só pertença a Ele. Agora, eu quero caminhar para a conclusão da minha fala para dizer o seguinte: quando você honra Deus, Deus honra você conforme lá 1 Samuel 2,30. Aos que me honram, eu honrarei. E destaco aqui que o último versículo deste capítulo 17 encerra trazendo-nos duas informações sobre Elias, que a mulher, a viúva de Sarepta, profere. A primeira delas, ela diz assim: agora eu sei que tu és homem de Deus.
Meus amados, parece-nos que hoje nós temos outros adjetivos preferidos para caracterizar as pessoas. Talvez disséssemos, olha, fulano é muito culto, fulano é muito inteligente, fulano é muito influente, fulano é muito conhecido, fulano é muito isso, fulano é muito aquilo. Mas parece-nos que escasseia hoje os homens de Deus. Homens de Deus. Mas a segunda coisa é chocante. Ela diz, agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E a grande questão aqui é a seguinte, então significa que pode ser que a palavra do Senhor não seja verdade na minha boca? Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Está escrito lá em Jeremias 15:19 assim, se tu te arrependeres, eu te faria voltar, e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Nem todos os que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Os irmãos sabem disso. Chega uma pessoa e prega uma verdade. Não acontece nada. Chega outra pessoa e prega a mesma verdade. Os corações se derretem. E a pergunta é por quê? É porque um é boca de Deus. O outro não é. Não sei se vocês concordam comigo, mas nesse quesito que vou mencionar, nós somos a geração mais privilegiada da história. Nós estamos fazendo um congresso virtual. A geração passada não sabia nem o que era isso. Hoje, os melhores e maiores sermões da história estão disponíveis no nosso vernáculo. Sermões de João Crisóstomo, de Aurélio Agostinho, de Martinho Lutero, de João Calvino, de John Owen, de George Whitefield, de João Wesley, Charles Haddon Spurgeon, de Mark Lloyd Jones, de Billy Graham, de homens que Deus usou de uma maneira tão extraordinária para levar centenas, milhares de pessoas a Cristo. Se nós pegássemos, por exemplo, os sermões Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards, quando pregou, 500 pessoas se renderam a Cristo, e pregar o mesmo sermão na íntegra, hoje os resultados não vão ser os mesmos. Por quê? Talvez quem responde melhor esta pergunta é E.M. Bounds, um metodista piedoso do século XIX, quando ele diz assim, nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Lutero diz que sermão sem unção endurece o coração. João Wesley dizia para os seus alunos, meus filhos, põe um fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. Mark Lloyd Jones diz que pregação é lógica em fogo, que procede de um homem que está em chamas. Nós precisamos compreender, amados, que a maior necessidade nossa, nesse tempo de crise, é de novos Elias. Homens que sejam boca de Deus. Homens que sejam levantados para confrontar as autoridades constituídas, para confrontar o povo e para confrontar os profetas idólatras e chamar a nação de volta para o Senhor. Que você e eu sejamos os Elias de Deus da nossa geração. Deus abençoe, meus amados. Muito obrigado pelo privilégio de poder repartir com vocês nesta noite esta preciosa porção da palavra de Deus. Minha gratidão a todos. Um grande abraço. Obrigado, reverendo Hernandes, pelo alimento espiritual que recebemos com deleite. Pode ter certeza disso, porque nós ouvimos a voz do Senhor. Eu quero convidar todos que estão conosco agora, então, para um momento de oração. Ao final desta oração, o reverendo Hernandes vai também nos impetrar a bênção. Vamos, então, humildemente nos colocar diante do nosso Deus, reconhecendo a nossa necessidade, a nossa dependência dele, especialmente nos dias maus que nós estamos vivendo,
como nós precisamos da graça, do socorro e da ajuda do nosso Deus. Quero orar pela sua família, orar pelo seu lar, pela sua igreja. Nós temos aqui pessoas de diversos cantos do nosso país e de fora também que estão nos acompanhando. Vamos juntos buscar a face do nosso Deus agora. Pai querido, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, que privilégio nosso termos sido trazidos para esta aliança de amor, para essa aliança de amizade que o Senhor estabeleceu conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo, nosso mediador. Nós te louvamos, ó Pai, porque indignos como sempre fomos e ainda continuamos sendo, o Senhor se afeiçoou a nós em amor, nos escolheu antes da fundação do mundo, enviou o seu único Filho e, feita a obra da redenção, nos atraiu no tempo e na história por meio da sua palavra, para que hoje nós fizéssemos parte da família da fé. Senhor, nós temos estado perplexos, ó Deus, com tudo que acontece à nossa volta nos dias de hoje. Sabemos claramente que a mão do Senhor está por trás disso, mas ainda assim, Senhor, ficamos perplexos, ó Deus, com o alcance dessa crise mundial, com os seus efeitos deletérios, dos mais diversos, nas mais diversas situações, ó Deus, onde se percebe os efeitos danosos dessa crise no nosso mundo, ó Pai. Mas, por outro lado, Senhor, temos tido uma grande oportunidade neste deserto de reaprendermos a depender de Ti, Senhor. Reaprendermos, ó Pai, a confiar no Senhor, descansarmos no Senhor, valorizar o corpo de Cristo, valorizar a adoração ao Teu nome, ó Pai. E, Senhor, queremos, então, assim, pedir que nos abençoe como Teu povo, cada família que aqui está representada, Senhor, nesta nossa live pastoral, deste congresso de homens, ó Deus. Nós te louvamos por podermos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, e por meio do Teu servo, a quem tanto amamos, Reverendo Hernandes, ó Deus, podemos ser aqui, Senhor, ensinados e lembrados de princípios espirituais, que muitas vezes na pressão do dia a dia e na pressão das crises nós vamos nos esquecendo, ó Pai. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos capacite a sermos homens de Deus como Elias foi, a serem também nossas irmãs, mulheres de Deus, inspiradas também neste mesmo exemplo, Pai. E pedimos, Senhor, que o Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, traga alívio ao nosso mundo, ó Pai. Que possa vir a cura dessa pandemia, que os efeitos possam ser corrigidos, ó Pai, mas enquanto isso não acontecer, dentro do tempo e da soberania do Senhor, que nós todos aproveitemos, ó Deus, o tempo no deserto, para aprofundar nossas raízes de fé, nosso relacionamento com o Senhor e também com nossos irmãos em Cristo. Senhor, pedimos de uma maneira muito especial por todas as famílias que estão enlutadas na nossa pátria e até em nosso mundo, por aqueles nas nossas igrejas, irmãos nossos que estão enfermos da Covid, ó Pai. Pedimos pela cura destes irmãos, ó Deus, que o Senhor preserve a saúde deles, aqueles que estão em estado crítico, ó Deus, grave, que haja reversão dessa doença, Senhor. Nós intercedemos pelos nossos irmãos em Cristo, para que sejam curados, ó Pai. E pedimos, ó Deus, que enquanto o Senhor opera também na saúde física, Senhor, que o Senhor possa operar poderosamente no avivamento da Tua igreja, Senhor. Que possamos, mais do que nunca, ter consciência da Tua grandeza e majestade. E, ao mesmo tempo, Senhor, da nossa insuficiência, da nossa indignidade e do quanto nós precisamos da graça de Jesus. Opera, Senhor, em todo o mundo, nós te pedimos, avivando a Tua igreja, Senhor, e fazendo com que o Teu evangelho possa, numa velocidade até aqui nunca antes experimentada, Senhor, possa se propagar, ó Deus, por meio de transmissões como essa,
no nosso país e em todo o mundo, ó Deus, que o teu evangelho alcance muitos corações, nesse período em que tantos estão se sentindo vulneráveis e carentes da verdade, carentes do alento que vem na tua presença. São bênçãos, ó Deus, que nós pedimos ao Senhor, humildemente, porque precisamos de ti. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Reverendo, você pode impetrar a bênção, por favor? Irmãos e irmãs, que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo, nosso glorioso Redentor, o insondável e eterno amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a alegria, a unção e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre toda a Igreja de Cristo, aqui e além fronteiras, agora e eternamente. Amém.